Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso cooperador, e a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de você em minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que há em você, no Senhor Jesus, e do teu amor por todos os santos. Oro que a comunhão da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo eu, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre as algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o retivesse para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele te causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu recebo de você no Senhor esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo estou da sua obediência, e escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-te também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Dema, Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Pai, nós te pedimos agora a ministração do teu Espírito Santo, através dessa palavra que nós lemos, que o teu nome seja glorificado, que a tua vontade seja revelada para nós através do sagrado escrito da tua palavra. Usa da minha vida como instrumento para a glória somente do teu nome, Senhor, porque tu é o que eu querer efetuar na nossa vida, segundo a tua santa, boa e agradável vontade. Prepara os corações para receberem a sua palavra e que vidas sejam transformadas através da tua palavra. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, por favor. Amados, então, como falamos, uma carta pequena, 25 versículos. Até se ninguém vai poder dizer hoje, eu nunca li um livro inteiro da Bíblia. Todos vocês leram um livro inteiro da Bíblia, uma carta inteira. Um dos 27 livros do Novo Testamento. Paulo escreveu 12 ou 13 desses livros. Eu gostaria de chamar os irmãos para nós fazermos uma cronologia da vida de Paulo, rapidamente, para poder nos situar na carta, não cair assim de paraquedas, como diz. Fica bem mais fácil entender. Quem nunca leu esses versículos, talvez não entenda o que está acontecendo aqui, qual a dinâmica de tudo isso daqui. E a ênfase dessa carta é reconciliação. Nós vemos aqui um processo de reconciliação. Sabemos que é tão maravilhoso a reconciliação. Nós temos primeiramente a reconciliação com Deus através de Jesus. Reconciliar é reconcílio. Concílio é ligar, é estar na mesma forma de pensamento.
Então, através de Jesus, fomos reconciliados com Deus. Mas existe reconciliação entre casais, cônjuges, familiares, parentes, amigos, que às vezes estão brigados, e inclusive chefe, patrões, né? Como nós temos também, que é o caso aqui, que nós vamos ler. E a Bíblia, em Romanos 1,16, ela fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas tem um detalhe: em termos iniciais, ele nos reconcilia com Deus, mas o Evangelho, ele não fica apenas nisso. O Evangelho, ele é poder, irmãos. O que é poder? Ele tem poder para transformar vidas, relacionamentos, para transformar, irmãos, casais, famílias inteiras e um país inteiro. E é essa a ênfase dessa carta. É Paulo mostrando, através de uma situação, o Espírito Santo trazendo à tona para nós como não tem nada perdido para Deus. Não existem causas perdidas para Deus. Não existem relacionamentos que não possam ser restituídos através de Deus e do Espírito Santo. Então, irmãos, façamos uma breve retrospectiva de Paulo. Sabemos que Jesus, ele andou 3 anos com seus discípulos, né? Ele chama, primeiro em 3 fases, ele chama discípulos. Primeiro ele chama eles, faz deles servos de Deus. Depois faz eles discípulos, eles se tornam discípulos. E após algum tempo, Jesus transforma eles em apóstolos, os 12 apóstolos do Cordeiro. Então eles vão andar 3 anos com Jesus, aprendendo com o melhor professor que existe no mundo, vendo todos aqueles milagres. Guarde bem, eles andam 3 anos com Jesus. Essa informação é muito importante. E quando Jesus ele está prestes a ir ao céu, ele fala para eles, lá em Atos 1, né? Vamos começar aqui, vamos dizer em Atos 1, eles perguntam onde que vai ser a restauração de Jerusalém. Eles estavam pensando em coisas materiais. Jesus fala uma frase em Atos 1, verso 8. Vocês vão começar em Jerusalém, mas o Evangelho não vai ficar aqui. Vocês vão pregar em Jerusalém, através do poder do Espírito Santo. Vocês vão pregar na Judéia, ou seja, no estado. Vocês vão pregar em Samaria, que já estava fora dos portões da Judéia, e até os confins da terra. Então, são 4 fases aqui. Jerusalém, Judéia, Samaria, que era o povo praticamente inimigo dos israelitas, e até os confins da terra. Irmãos, e essa palavra, ela cumpriu literalmente, ao pé da letra. Vemos aqui no começo de Atos os 12 reunidos, o Espírito Santo desce no Pentecostes, capacita eles com o Espírito Santo, com um dos dons mais gloriosos, que é o de falar numa língua que você não estudou, você conseguir evangelizar em outras línguas. Então eles evangelizaram aqueles povos no Pentecostes. Dali já vemos um pouquinho para frente, reunidos 120 pessoas. E mais um pouquinho no Pentecostes, ali como ouvimos, agrega 3.000 pessoas naquela pregação do Pentecostes. E mais um pouquinho para frente, vemos 5.000 reunidos. Então, em ondas cada vez maiores, o Evangelho foi se propagando para cumprir o que Jesus falou. Porque a palavra que Jesus fala sempre cumpre, sempre acontece. Queira o homem, não queira o homem, queira o governo, não queira o governo, não importa, irmãos. Mas como que Deus usou desse meio para o Evangelho espalhar? O Evangelho estava indo bem, sendo pregado, mas de repente, um dos 7 diáconos, chamado Estevão, começa a pregar o Evangelho e causa ira nos opositores, os fariseus. Eles apedrejam Estevão. Todo mundo conhece 7 de Atos. E ali tinha um rapazinho ali que estava segurando a capa daqueles que estavam apedrejando Estevão, porque eles tinham que tirar a capa para jogar pedra nos outros, pedras pesadas, doloridas. E esse homem se chamava Saulo, de Tarso. Então ali aparece a primeira figura de Saulo. E ele cuidou das vestes, e a partir daquilo, amados, começa uma perseguição ferrenha contra o cristianismo. E através da morte de Estevão, aquela perseguição espalhou todo mundo de Jerusalém. Os irmãos, olha como a soberania de Deus é incrível, como Deus trabalha. Só sobrou os 12 apóstolos em Jerusalém, os restos todos se espalharam por causa da perseguição. Então vocês vejam que a perseguição, as lutas, elas são também propósitos de Deus na nossa vida, para que o Evangelho seja propagado. Se eles ficassem em paz em Jerusalém, o Evangelho ficaria em Jerusalém. Portanto, o Evangelho se espalha e vai se espalhando para o mundo. Judéia chega em Samaria, inclusive. E Paulo se torna o maior opositor do cristianismo. Ele era fariseu, formado na lei mosaica, no fariseísmo, da tribo de Benjamim. Inclusive, ele tinha o mesmo nome de Saul, né? Saul em hebraico é Shaul, né? Saulo e Saul é a mesma coisa. E Paulo é a mesma coisa também, é o nome latino de Saul, né? Então, Paulo, ele tinha o mesmo nome de Saul, primeiro rei de Israel. E era da tribo de Benjamim também, assim como Saul. E ele começa a perseguição, não contente em perseguir
prender pessoas em Jerusalém, famílias inteiras, não respeitando o domicílio. Ele levava presos todos que mencionavam o nome de Jesus. Agora ele pega cartas e vai para Damasco. Ele quer ir mais longe. Damasco, salvo engano, 200 quilômetros ao norte de Jerusalém. E ele pega aquela caravana dele e vai. Mas como sabemos, lá em 9 de Atos, Jesus aparece para Saulo. E converte, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então vocês vejam o teor. Paulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus fala: por que me persegue? Jesus não falou: por que está perseguindo meus filhos? Porque a igreja de Cristo é como a menina dos olhos de Cristo. Então Paulo, na verdade, estava perseguindo Jesus, porque os porta-vozes de Cristo representam Jesus na terra. E Deus faz a transformação na vida de Saulo, e ele entra em Damasco, cego. Ananias ora para ele, cai-se as escamas dos seus olhos, ele é cheio do Espírito Santo, é batizado e agora capacitado para pregar o Evangelho também. E assim Deus fez, irmãos. Ele fica alguns meses ali, em Damasco, pregando. Nós vemos em Atos 9, 21 a 22, ele prega, prova que Jesus é o Cristo. E ele foi escolhido para ser um apóstolo, para pregar para os gentios, daqueles que não são judeus. Mas que preparo que ele tinha? Ele não andou com Jesus. Ele não teve os mesmos 3 anos dos apóstolos. Então o que Jesus faz, irmãos? Lá em Gálatas 1, no finalzinho do capítulo, Paulo fala: quando Jesus apareceu para mim, não consultei a carne nem o sangue, mas fui para o deserto da Arábia. Então Paulo, agora Deus manda ele lá para o deserto. 3 anos ele vai ficar no deserto da Arábia, fazendo um curso intensivo com Jesus. Ele foi privilegiado. Ele mesmo fala que ele foi um abortivo, ele nasceu fora de tempo. Mas Jesus teve misericórdia e encheu Paulo do seu Espírito Santo. Ele conhecia o Velho Testamento. Mas quantas vezes Paulo deve ter lido os 53 de Isaías, do Cordeiro Sofredor, e ele não enxergava Jesus ali? Porque só o Espírito Santo nos faz enxergar Jesus. Mas agora ele vai reler o Velho Testamento, vocês podem ler Gálatas 1. Então ele fica 3 anos no deserto. Agora, assim como os apóstolos tiveram 3 anos com Jesus, Paulo vai ter 3 anos em espírito com o Senhor Jesus. E no capítulo 1, verso 12 de Gálatas, ele fala: o que eu aprendi, eu não recebi de homem algum, mas por uma revelação do Senhor. E hoje, inclusive, a ceia, lá no capítulo 11 também, ele fala: aquilo que recebi do Senhor, entreguei para vós. Então ele escreveu 12 cartas do Novo Testamento, inspiradas pelo Espírito Santo, sem ter visto Jesus em carne, sem ter pelo menos andado com Jesus. Então esse homem agora ele volta, irmãos, de Jerusalém, da Arábia, vai para Jerusalém. Ele queria conhecer Pedro, os apóstolos que foram antes dele. Então ele chega ali, irmãos, ele conhece Pedro. Ninguém acreditava que Saulo era um convertido. Todo mundo duvidou: não, ele é um impostor, ele está se fingindo de convertido. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, Barnabé apresenta: não, esse é Saulo, ele converteu mesmo, é verdade. Barnabé era primo de Marcos, que vai escrever o Evangelho de Marcos. Mas ninguém acredita, irmãos. Paulo começa a pregar ali no meio de Jerusalém. Os gregos querem matar Paulo. A igreja não acredita em Paulo, não aceita ele como irmão. Os fariseus não aceitam ele também. Os apóstolos veem que ele está dando muito problema. Então os irmãos vejam, irmãos, que na graça de Cristo depende tudo de Deus e não de nós. A intenção de Paulo era maravilhosa, mas Deus não queria Paulo em Jerusalém. Não sei se eu estou me fazendo claro para os irmãos. E pediram para Paulo que não tinha condições. Ele é teimoso, não saiu. O ego ainda, irmãos, humano, aquilo que nós trazemos na nossa essência, que é pecado, estava em Paulo ainda, em Saulo. E um dia ele estava no templo orando. A conversão de Saulo está escrito no 9 de Atos, mas está escrito no 22 e no 26 de Atos também. Tem detalhes que um capítulo dá mais que os outros. Um dia ele estava orando no templo, Deus toma num êxtase, num arrebatamento de espírito, Deus fala: Saulo, sai de Jerusalém, eu não te quero em Jerusalém. Opa, os gregos querem matar Saulo. A igreja não aceita Saulo em Jerusalém. Ninguém aceita ele. E ele não sai. Agora Deus aparece, agora ele vai sair. Sabe o que ele fez, irmão? Não saiu. Ele teimou com Deus. Ele falou: não, Senhor. Ele contendeu com Deus. Eu sou mais indicado para ser o pastor de Jerusalém. Eu era o que perseguia. Eu era o que matava os cristãos aqui. Agora todo mundo vai ver. Deus fala para Saulo: sai daqui que eu não te quero. Você vai pregar para os gentios. Eu quero longe daqui, Saulo. Eles não vão nem te ouvir em primeiro lugar. Você não entende como Deus trabalha? O que ele fez? Agora ouviu a voz de Deus, saiu? Não, ele continuou em Jerusalém. Então os apóstolos, irmãos, pegam ele pelo bracinho assim, sabe que é convidado a se retirar? E põe ele num naviozinho e vai lá para Tarso, a cidade natal. Paulo, vai lá agora, baixa o teu ego um pouquinho, deixa Deus trabalhar em você, para depois Deus trabalhar através de você. Então ele vai ficar 10 anos no anonimato.
E o pior de tudo, irmãos, quando ele foi para Tarso, que ele saiu de Jerusalém, a Bíblia diz lá no final do capítulo 9 de Atos, que teve paz e a igreja prosperou. Imagine como que ficou o ego dele, irmãos. Então talvez muitos, estamos explicando a cronologia de Paulo, muitos não sabiam, Deus chama Paulo e já viram um evangelista, um missionário. Levou no mínimo 14 anos para Saulo estar preparado. Fica lá quietinho em Tarso. E depois o evangelho espalha, chega em Antioquia, da Síria, e lá vai Barnabé. E Barnabé lembrou de Saulo. Vou lá buscar, foi lá buscar Saulo. Agora sim, Saulo deve estar preparado, já passaram-se 10 anos. A Bíblia não narra nada se ele evangelizou, o que aconteceu na cidade natal dele, que é fora de Israel, e traz ele e leva em Antioquia. E ali eles começam a pregar a palavra, aí Deus começa a abençoar. E eles preparam para a primeira viagem missionária de Saulo. Saulo, Barnabé e João Marcos, que era primo de Barnabé. Eles saem na primeira viagem missionária. Isso aqui nós estávamos no ano 30, mais ou menos 32, que é a conversão de Saulo. Agora nós já estamos aqui mais ou menos no ano 47, a primeira viagem. Já tinha passado 13, 14 anos. E eles vão na região da Galácia e pregam. Mas no meio da viagem, Marcos, rapaz novo ainda, viu lá Pedro ser livre da prisão, foi lá na casa da mãe dele, né, que é a mãe de João Marcos. Mas não estava preparado ainda, ele queria ser missionário, mas lá no meio da viagem ele começou a ver doença, tinha muita malária naquela região da Galácia, região alagadiça, muita perseguição, ele volta do meio da viagem. Então Paulo e Barnabé voltam daquela primeira viagem, relatam aos irmãos quantas obras Deus tinha operado. Aí vamos ter, no ano 50, mais ou menos, depois de Cristo, eu estou relatando aqui para os irmãos entenderem, irmãos, como que Deus trabalha. E os métodos de Deus, às vezes, não são os nossos, os que nós escolhemos. Às vezes Deus quer trabalhar na vida do pastor Rony, dos irmãos, de todos nós, e o método que Deus escolhe, às vezes, não é o mais prazeroso, irmãos. Mas nós temos que dizer amém, não é, pastor? Será que nós estamos preparados para dizer amém para o Senhor em tudo que Ele nos pede? Lembra quando Jacó mandou José visitar seus irmãos? Ele sabia que os irmãos odiavam ele. José, eu quero que você vá visitar seus irmãos lá onde eles estão pastoreando. Eis-me aqui, meu pai. Então é isso que Deus quer ouvir de nós. Eis-me aqui, Senhor. Às vezes é um pouco dolorido a vontade de Deus, os caminhos que Deus trabalha, mas é assim que Deus nos quer, irmãos. Então agora chega a segunda viagem missionária. Agora nós vamos chegar quase nessa palavra aqui. Aí Barnabé, vamos voltar a visitar todas as igrejas que nós já fizemos a primeira viagem, mas eu vou levar meu primo João Marcos. Aí Paulo, não, Marcos nós vamos levar, já levamos, já incomodou. Foi esse moço, voltou lá do meio da viagem. Sabe, irmãos, os irmãos já viajaram e levaram criança junto? Às vezes é uma viagem de 10 horas de carro e a criança começa a incomodar no carro e começa a chorar e quer voltar, ou alguma pessoa que não quer viajar junto. E foi o que aconteceu. E Paulo começou a discutir com Barnabé. Leva, não leva, leva, não leva. Chegou um ponto que eles, irmãos, vamos dizer nossa linguagem, eles se encrencaram de uma forma que um não conseguia andar junto com o outro mais. E parece para nós até estranho, né, irmãos, a Bíblia relatar isso, mas vocês vão entender como Deus trabalha até nisso. Agora Paulo pega Silas como companheiro, que estava em Antioquia, um homem cheio do Espírito Santo, e vai para a segunda viagem missionária. Barnabé pega Marcos e vai para o outro lado. Então, de uma desavença, o que Deus fez? Agora não temos uma caravana missionária, temos duas agora. E glória a Deus por isso, irmãos. Agora o evangelho está sendo anunciado desse lado aqui e desse lado também. Então Deus consegue tirar coisas boas até das coisas ruins, irmãos. E vamos nessa segunda viagem missionária, anuncia Filipos, aparece o anjo para Saulo, da Macedônia, ele cruza, vai em Filipos e é preso com Silas. Depois os irmãos lêem o livro de Atos dos Apóstolos, ele conta maravilhosamente a igreja. Eles voltam dessa segunda viagem missionária e faz a terceira viagem missionária. Aí já tinha mais gente, e nós vamos estar lá para o ano 60, mais ou menos, 53 a 58, quase 60. Quando termina essa terceira viagem missionária, os irmãos vejam bem o que vai acontecer agora. Paulo está voltando para Jerusalém com uma oferta para os santos de Jerusalém. Mas um profeta chamado Ágabo fala, Paulo, não vá para Jerusalém, que eles vão te prender no templo. Paulo fala assim, eu não estou preocupado com a minha vida. Eu vou até a morte pelo nome de Jesus. Então os irmãos anotam como a preparação dele já era totalmente diferente. Ele confiava totalmente em Cristo. E agora ele chega a Jerusalém e é preso no templo, exatamente como o profeta Ágabo pregou para ele. Não é interessante, irmãos? O Espírito Santo prega que ele vai sofrer, vai ser preso, mas era o que Deus queria, que ele fosse preso e sofrer. Porque isso nós chamamos de soberania e providência de Deus. Então ele é preso no templo, querem matar ele ali em Jerusalém.
leva ele para Cesareia. Talvez muitos não ouviram essa cronologia de Paulo. Ele fica 2 anos agora na Cesareia de Filipe, sendo julgado, ou não, na Cesareia Marítima, tem 2 Cesareias. É julgado ali o governador Félix julga ele, não consegue achar solução, Festo também. O que Paulo faz? Agora ele apela para a Suprema Corte, ele era um cidadão romano, ele tinha esse direito, eu quero ser julgado em Roma, capital do império, que era a dona do mundo na época. Então Festo fala, você quer ir para Roma? Para Roma você irá. Embarca o Paulo no navio, como nós conhecemos, agora já estamos lá no final do livro de Atos, o navio naufraga, 276 pessoas, mas antes de naufragar, Jesus aparece para Saulo, Paulo, não precisa se preocupar que eu dei todo mundo na tua mão, e não vai morrer ninguém. Então, olha que mistério, irmãos, a soberania de Deus, o decreto de Deus e a responsabilidade humana andando junto. Paulo sabia que não ia morrer ninguém, ele falou para os marinheiros, faz assim, 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 eles não obedeceram, confiaram mais nos marinheiros, os centuriões queriam matar os presos, confiaram mais do que em Paulo. O navio afunda, mas eles tiveram que fazer a parte deles, um se agarrou em coisas do navio, saíram nadando e chegaram na ilha de Creta. De 276 pessoas, irmãos, Paulo vai pegar lenha no fogo, uma vibra pica bem na mão de Paulo, com tanta gente para ela picar, ela vai pegar na mão de Paulo, uma vibra gruda na mão dele, ele joga ela no fogo, e o povo esperando que ele ia cair morto, não. Depois de algumas horas, viram que ele era homem de Deus, mas até falaram que ele era homicida. Os irmãos estão entendendo? E através disso ele chega em Roma, agora ele fica preso 2 anos, está lá em 28 de Atos, saímos do 1, acabamos parando no 28 de Atos, resumidamente. Paulo agora está em Roma, numa prisão domiciliar, no pretório de César, eles pagaram aluguel, com certeza, ele está preso, algemado com um soldado, por certo trocava 3 vezes de turno por dia, mas ele tinha liberdade para falar de Jesus. Então olha que interessante como Deus trabalha, Deus queria Paulo numa prisão, porque ali ele evangelizou a casa de César. Se os irmãos notarem em Filipenses 4, ele fala, saldos da casa de César também. A casa do imperador tinha sido evangelizada, aqueles soldados. E agora, Paulo não pode visitar as igrejas. O que ele faz, irmãos? Escrever cartas, o Espírito Santo inspira. Então ele vai escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que é a carta que nós lemos. Então é nesse contexto que nós fizemos essa introdução aqui, que Paulo vai escrever para Filemão agora. E os irmãos, olha a soberania de Deus, queridos. Eu vou até trocar de folha aqui, porque às vezes não lembramos todas as informações. O que aconteceu ali? Paulo estava preso, como nós lemos no versículo, com Epáfras, no versículo 23. Epáfras, quem foi Epáfras? Quem tiver com a Bíblia aberta pode acompanhar, irmãos. São 25 versículos, eu acho muito importante quem está com a Bíblia aberta para acompanhar. Se pregarmos errado aqui, vocês têm que ser bereano e corrigir nós também, né? Então, Epáfras é um dos fundadores da igreja de Colossos. Vocês vão ver lá em Colossenses 1, que Paulo fala sobre isso. Então, ele é um dos fundadores e era o pastor da igreja de Colossos. Aonde se reunia essa igreja? Na casa de Filemão. Filemão também era cooperador, bem provável que Áfia era a esposa dele, Arquipo, o filho dele, que faz menções aqui. E naquele tempo se permitia ter escravos ainda. Era a cultura local. Isso levou muitos anos, né? Aqui foi em 1885, né? Através de Abraham Lincoln. O Brasil foi em 1880 e poucos também, que a princesa Isabel assinou a lei, mas ainda existia a escravatura, infelizmente. E o cristianismo ele não veio destruindo, fazendo uma insurreição contra a humanidade. Ele veio pregando o evangelho, ele veio transformando vidas. Então a transformação veio na sequência. Então naquele tempo tínhamos escravos. Eu falo isso aqui porque tem irmãos que podem achar, mas então a Bíblia está permitindo ter escravos? Não. Tinha escravos naquele tempo e Deus estava começando a transformar as pessoas. Então esse Filemão era um homem de posses, com certeza, tinha até escravos, tinha uma casa grande, a igreja reunia na casa dele, era a igreja de Colossos, na casa de Filemão, está lá na carta aos Colossenses, e o líder era Epáfras. E agora olha a providência de Deus de novo, irmãos. Eu estou enfatizando aqui a providência de Deus e como Deus trabalha, e como Ele trabalha na vida de cada um, que Ele tem plano. Onésimo lá era um escravo, por certo participava do culto também, via, mas não se converteu. Agora Epáfras, por algum motivo que a Bíblia não fala, está preso com Paulo. Vocês olham no verso 23, Epáfras está preso comigo aqui. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo. E Onésimo escapa agora de Filemão, que era o dono dele,
e rouba dele, provavelmente roubou alguma coisa, e fugiu. E por providência divina, Filemão vai cair aonde? Lá na prisão onde Paulo estava. E através do maior evangelista que Deus escolheu para pregar para os gentios, ele ouve o evangelho agora e é convertido. E glória a Deus por isso, irmãos. Vocês vejam como Deus trabalha de forma invisível, de forma incompreensível aos olhos humanos, mas é Deus o querer efetuar. Operando Deus, quem impedirá? Então, Onésimo morava numa casa que tinha culto, mas não converteu. Mas agora ele vai converter dentro de uma prisão em Roma. A Bíblia não narra a circunstância, mas ele estava em Roma, na prisão com Paulo. E agora Paulo converte. Paulo vê que ele é um homem de Deus, Onésimo. Inclusive a palavra Onésimo quer dizer útil. A própria tradução do nome Onésimo quer dizer útil. Mas como ele roubou de Filemão, que era o seu patrão, e era cooperador e cristão também, agora Paulo está escrevendo essa carta para devolver Onésimo para o seu patrão, ou para o seu dono, vamos dizer assim, que é Filemão, o irmão na fé. Mas Filemão ia enfrentar um problema também. Na cultura romana, alguém que tinha escravo e o escravo escapasse ou roubasse ao senhor, a lei permitia de ser morto, até exigia que esse escravo fosse morto, porque ele cometeu um crime contra Roma. E agora Paulo está devolvendo Filemão, devolvendo Onésimo para Filemão. Então, se Filemão agora simplesmente aceita ele praticamente ia ficar desmoralizado perante a sociedade, porque ele está agindo de uma forma que não seria coerente com os costumes da época. Mas se ele manda executar Onésimo, ele está mandando executar um irmão na fé, o seu testemunho cristão seria manchado para sempre. Os irmãos estão entendendo, irmãos, as dificuldades que nós entramos na vida? Mas essa carta é justamente mostrando como vai ser restaurado o relacionamento de Paulo com Filemão e com Onésimo, e Onésimo com Filemão também. Glória a Deus por isso. Então, esse é o motivo dessa carta. Agora vamos fazer uma exposição aqui dos versículos principais da carta. Porque o cristianismo, irmãos, como falamos, ele não é um conjunto de normas e doutrinas. Cristianismo é poder. Cristianismo, ele transforma a vida, ele transforma o teu casamento, transforma teus filhos, tua filha, ele transforma o teu patrão. Evangelho é poder, irmãos. Onde você leva Cristo, você está levando poder com você. Não é privilégios especiais. Alguém se confunde, né? O cristianismo, eu estou numa plataforma aqui, num pedestal de privilégios, nenhum mal acontece para mim. Não vai acontecer. Não, irmãos. Paulo estava na cadeia. O maior evangelista, não é uma coisa incoerente? Não era para o maior evangelista, que é Paulo, que Jesus escolhe justamente para pregar para os gentios? Não era para estar solto pregando? Não. Ele estava preso. E ele entendia isso como da vontade de Deus. Mas se ele não estivesse preso, nós não teríamos essas cartas hoje, de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Vocês estão entendendo como Deus trabalha invisivelmente e maravilhosamente, irmãos? E é por isso que temos que estar preparados para entender qual seja a santa, boa e agradável vontade de Deus na nossa vida. E é para isso que o Evangelho nos chama. O Evangelho não chama para nós agradarmos a nós mesmos. Nós somos chamados para agradar aquele que nos alistou para a batalha. Paulo chega a falar para Timóteo, aquele que foi alistado para a batalha, ele não vence se ele não fizer uma milícia legítima, ele tem que esquecer das coisas que ficaram para trás. Então o convite dessa palavra é para nós esquecermos do nosso passado, como o Leandro até falou no começo. O ano 23, 22 ficou para trás. Olhe para frente, olhe para onde está Deus, olhe para o Evangelho, trabalhe por esse Evangelho. Então vamos fazer a exposição, irmãos, desses 25 versículos aqui. Os irmãos entendendo, no versículo 1 ao 3 ele faz as saudações. Quem tiver com a Bíblia, irmãos, eu faço questão que os irmãos estejam com a Bíblia aberta. Então aquela saudação tradicional de Paulo prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, e o amado Filemão, que também é cooperador, e a igreja que se reúne na sua casa. Então, saudação de Paulo. Do verso 8 e 9, Paulo agora vai se apresentar humildemente. Vocês vão ver que em algumas cartas ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele evoca a sua autoridade apostólica. Em algumas cartas ele usa, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Como que ele se apresenta aqui? Ele não fala isso. Nós vamos entender aqui, do verso 8 ao 9, vejam bem, do 4 ao 7 aqui, eu pulei aqui, ele vai, primeiro do 4 ao 7, ele vai fazer os elogios a Filemão. Paulo, como encorajador, ele explicita capacidades e virtudes de Filemão para agir da mesma forma com Cristo. Então, olha o que ele fala para Filemão no verso 4. Dou graças a Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Então, elogio. Oro para que a comunhão da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em Cristo Jesus.
Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Os irmãos, entenda a importância do elogio, irmãos? Eu lembro, muitos anos atrás, eu aprendi assim: elogio e repreensão são duas coisas antagônicas. Quando você vai elogiar alguém, você deve fazer isso em público, na maioria das vezes. Por quê? Você vai motivar aquela criança, aquele funcionário, aquele amigo, a produzir mais do que ele está produzindo. Ele fez uma coisa boa, louvável, e você elogia em público. E para que as pessoas em volta também sejam motivadas a fazer a mesma coisa. Agora, quando é crítica, repreensão, você deve fazer em particular, para não humilhar e expor a pessoa. Então, o que Paulo está fazendo? Ele está mostrando para Filemon as qualidades que, aqui, inclusive o verbo aqui está no contínuo, no particípio contínuo, que o coração dos santos tem sido reanimados através de Filemon. Os irmãos entendem? Então, Filemon era um trabalhador, a igreja na sua casa, ele abria a porta da sua casa. E agora no verso 8 e 9, sim, Paulo vai se apresentar humildemente. Os irmãos vejam lá comigo. Agora ele vai fazer a intercessão, mas sem imposição nenhuma. Pois eu bem ainda que tinha plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo, o velho, e agora prisioneiro de Jesus Cristo. Olha que interessante, irmão. Ele podia chegar assim: eu sou apóstolo de Cristo, me obedeça, eu te dou uma ordem, né, pastor? E tem líderes de pastores que são assim, quer reger uma nação, uma igreja com vara de ferro. Eles não são bem-sucedidos, irmãos. Olha como Paulo se apresenta: eu sou velho, ou seja, não tenho vigor físico nenhum, já estava com 60 e poucos anos, todo marcado de pedrada e do que ele sofreu, chicotadas pelo amor de Jesus, ele trazia as marcas de Cristo, e também prisioneiro. Então olha como ele se apresenta humilde: eu sou velho e prisioneiro. E vocês já viram alguém na vida de vocês que exerceu grande influência na vida de vocês? Uma grande autoridade? Vou dar um exemplo: a nossa mãezinha, né? Geralmente, ela é bem mais fraca que nós, e ela é bem mais velha que nós, mas quando ela pede alguma coisa, nós vamos correndo fazer o que ela pede, porque ela tem autoridade sobre nós, não força bruta. Então é isso que Paulo está fazendo aqui, ele está mostrando autoridade através do evangelho que ele anunciou para Filemon, que foi ele que anunciou o evangelho para Filemon. Agora nós vamos aqui, Paulo, do verso 10 a 17, ressaltando a soberania de Deus sobre toda essa situação, mostrando que Onésio pode ser útil agora ao evangelho, mas sobretudo sem imposição. Paulo realmente queria que Filemon entendesse o sentido do perdão. É a graça que ele mesmo recebeu de Cristo, e agora ele aplicasse para o seu escravo também, uma situação parecida. Filemon era, como todos nós, filhos da ira por natureza. Ele recebeu a graça. Quem sabe o que é graça? Qual que é o resumo de graça? É favor e merecido de Deus. Acho que todo mundo conhece esse termo. Graça é receber aquilo que nós não merecíamos. Nós merecíamos o inferno. Deus de graça deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Paulo está enfatizando agora para Filemon a graça que ele recebeu, e para ele aplicar com o seu servo também. Mas para ele entender realmente o sentido do perdão. Por isso que ele fala aqui no verso 12, no versículo 12, eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo. Ele já era um evangelista, Onésimo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego. Paulo, algemado, né? Preferia algo, por certo, Onésimo não estava preso, algemado com ele, estava junto com ele na prisão, mas não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser por obrigação, mas como algo feito de livre vontade. E aqui um ponto interessante para nós, esse versículo, irmãos, 14. Quantos de nós aqui, irmãos, às vezes nós vamos para a igreja, eu tenho que ir para a igreja, porque hoje é domingo, eu não vou ficar em casa, senão alguém vai me criticar, eu vou dar dízimo, que senão eu vou ficar devedor, vou ficar debaixo de maldição. Alguém pensa que Malaquias 3,10 é assim, né, irmão? Quem não dá dízimo está debaixo de maldição. E nós acabamos fazendo coisas mecânicas para Deus, irmãos. Mas claro que é melhor vir mesmo assim do que não vir, né, na igreja e contribuir. Mas o que Deus quer de nós, irmão? Faça coisa de boa vontade para Deus. Ore com alegria no coração. Leia a Bíblia com alegria no coração. Ajude o teu irmão, ajude o próximo. Visite os órfãos, viúvas, necessitados. Dê o teu dízimo, venha na igreja. Mas faça tudo de boa vontade e de coração, que você vai ver que a tua vida muda, irmãos. Até a ciência fala que uma pessoa agradecida, ele gera até certos hormônios em nós, irmãos, que vai gerar alegria, e vai gerar cada vez mais alegria em nós, e a nossa vida vai sendo modificada. Acorde de manhã, agradeça pelo céu, agradeça a Deus pela tua vida, pela tua respiração, agradeça a Deus por tudo, em tudo dai graças a Deus.
E Deus convida nós, irmão. Quantos nós só reclamamos e não sabemos dar graça? Ah, mas eu estou vendo o irmão lá está melhor que eu, tem um carro, tem isso, tem aquilo, e eu estou... Né, irmãos? Mas nós não comparamos, tem outros lá no hospital com câncer, irmãos. Quantas vezes nós comparamos acima, mas você já olhou para baixo um pouquinho também? Então faça as coisas com alegria, não se compare com ninguém, seja você, seja exclusivo. Você, cada um de nós, irmãos, somos exclusivos para Deus. Porque cada nome está escrito no livro da vida. Faça com alegria. Quem toca com alegria, quem canta com alegria, quem contribui com as ofertas, quem está aqui na igreja, faça tudo com alegria. Porque o teu louvor subirá como um cheiro de suavidade diante de Deus. E coisas forçadas, irmãos, não cheira bem, né, pastor? Então aqui Paulo, irmãos, inclusive ele vai dar o exemplo. Vocês vejam que Paulo ele vai falando, mas dá o exemplo também. Faça com alegria, ele falou, né? Não quero que seja por força. E ele falou, talvez ele foi afastado de você por um tempo, mas agora você vai ter ele para sempre. Mas receba ele não como escravo mais. O que Paulo, irmãos, está querendo restituir um relacionamento. Ele quer que Onésimo volte, mas que Filemão aceite ele como irmão na fé, não como escravo. Apesar que Paulo, dá para entender que ele queria segurar Filemão para ser evangelista com ele, junto com Timóteo e Epáfras, os outros que estavam com ele. Mas olha o exemplo de Paulo, irmãos. O que ele fala aqui no versículo 18. Os irmãos, leia comigo. Se ele te causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, do meu próprio punho escrevo, quando eu for aí eu pago para você. Vocês estão entendendo o que é exemplo, irmãos? Cristianismo não é teoria, irmãos. Cristianismo é vida prática. Paulo ele jamais poderia estar falando tudo isso se ele não vivesse. Então, primeiro, viva aquilo que você prega, depois você prega com mais alegria. Para que o nosso cristianismo não seja só por palavra, irmão, aquela fé sem as obras, aquela fé que não produz fruto, não produz amor, não produz reconciliação. Você pode testemunhar, mas eu não sei falar de Jesus, eu não tenho. Você sabe que o teu testemunho, a forma que você vive no meio da sociedade, é o maior testemunho de Cristo que você pode apresentar para todos. Então lembre disso. E no final aqui, Paulo escreve do seu próprio punho, e em um versículo interessante, irmãos, que Paulo apela para a obediência de Filemão no verso 20, versículo, assim, irmãos, receba você no Senhor esse benefício, reanime o meu coração. Ele está apelando, me ajuda, eu quero ver essa obra feita. A alegria de Paulo não era a alegria própria dele, era a alegria da igreja. E partindo para o final, irmãos, Paulo era terrível também, ele usava uns argumentos aqui, e que são verdadeiros. No versículo 21, certo estou da tua obediência, e escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. Vocês vejam? E olha o que Paulo vai usar agora, irmãos, que eu acho que é o centro desse, para mim, o centro desse capítulo aqui é esse versículo aqui. E ao mesmo tempo, perdão, acho que eu pulei uma parte aqui, irmãos. Eu acabei pulando aqui, no versículo 19, eu, Paulo, de próprio punho pagarei. É a segunda seção do versículo 19. É claro que não preciso dizer a você que você me deve a própria vida. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Você era condenado ao inferno. Era uma pessoa que não tinha salvação. E através da evangelização de Paulo, Filemão alcançou Cristo. Ele alcançou o maior tesouro, irmãos, onde a traça não rói. Irmãos, a ferrugem não corrói. Porque vamos comparar, irmãos, se um escravo lá valesse $10.000, vamos dizer assim. Será que $10.000 valeria a vida eterna de Filemão? E se fosse $100.000, será que valeria? E se fosse $1 milhão, irmãos? Será que valeria a salvação que Filemão alcançou em Cristo através da pregação do apóstolo? Por isso que Paulo fala, Filemão, eu estou pedindo essas coisas para você, mas lembre, através do evangelho que eu te preguei, você me deve a tua vida, Filemão. E é uma autoridade que Paulo usa de uma forma humilde, irmãos, mas faz todo sentido para nós. Aquele que alcançou o evangelho alcançou um tesouro muito grande, irmãos. E é com alegria que eu prego essa palavra hoje, porque todos nós alcançamos esse tesouro, irmãos. E ele mostra confiança. Inclusive Paulo aqui no versículo, no último versículo aqui, irmãos, no 21, para nós terminarmos, no 22 ele fala, ao mesmo tempo, quando você receber Onésimo, prepara uma posada para mim que eu vou sair dessa prisão. Olha a fé que ele tinha, irmãos. Vocês podem ler Efésios, Colossenses e Filipenses, ele narra que ele está preso e ele pede oração. Lá em 6 de Efésios ele fala, sou embaixador em cadeias, orai por mim. Ele queria ser livre. Ele tinha tanta fé e saiu dessa prisão, irmãos.
porque ele tinha fé que ele estava preso, porque Deus queria que ele estivesse preso para escrever as cartas e evangelizar dentro da prisão. Então essa é a motivação dessa palavra, irmãos. E eu queria convidar a igreja hoje, se o irmão do teclado quiser fazer um fundo ali, nós vamos encerrar, irmãos. Se a igreja quiser ficar de pé um pouquinho, irmãos, para nós meditar um pouquinho em tudo isso que Deus trouxe para nós aqui, através, irmãos, através dessa palavra maravilhosa, 25 versículos, mas que transformam vidas, irmãos. E para Deus, eu queria enfatizar para os irmãos, para Deus não existe causas perdidas, não existe relacionamentos que não possam ser reconstituídos. Irmãos, medite no poder que Deus tem. O homem fala aos ouvidos, mas Deus fala aos corações. O coração pode ser duro como de pedra, mas Deus tem poder para amolecer o coração. Quem sabe você deixou alguém para trás, às vezes um casal, às vezes que não está com dificuldade de relacionamento, famílias, irmão. O diabo, uma das principais ferramentas dele é entrar na família, irmão, tirar a estrutura familiar. Porque é na família que o filho, a filha aprende, irmãos, os valores cristãos, os valores morais também, éticos. E quantas famílias têm sido destruídas pelos levantes de Satanás, irmãos. Então essa palavra está mostrando, irmãos, alguém na cadeia, intercedendo por alguém que está livre. Alguém velho, prisioneiro, pobre das coisas materiais, mas rico do conhecimento de Cristo Jesus.